Olá, meu nome é Pedro, eu sou médico oftalmologista, conteudista aqui do Portal Afya e do Whitebook. E a gente vai dar seguimento na nossa série de neurooftalmologia. A gente vai abordar um dos assuntos mais interessantes, que é a anisocoria. A anisocoria, antes da gente pensar o que está causando essa anisocoria, qual a doença por trás dessa anisocoria, a gente tem que pensar em qual via eventualmente está afetada. Qual via está afetada? É a via parasimpática ou via simpática? E para isso a gente faz um teste muito simples. A gente faz o teste dessa anisocoria avaliando como é que ela se comporta em dois ambientes distintos. Um ambiente claro e um ambiente escuro. Por quê? Vamos lá. O que as nossas pupilas deveriam fazer no ambiente claro? Mediante o estímulo luminoso, no ambiente mais claro, a nossa pupila fica miótica, ela contrai. Quem faz a miose é a via parasimpática. Então, se a anisocoria ela piora no claro, quer dizer que uma das pupilas, a que tem alteração, ela está mais midriática, então ela não conseguiu fazer a miose. Se ela não está conseguindo fazer a miose, ela está grande, né, do claro. Então, aqui o problema está na pupila grande, na via parasimpática. Agora, na outra ponta, se durante essa avaliação você testou no escuro e a pupila ficou, a anisocoria ficou mais acentuada, o que aconteceu? No escuro, a gente já espera o oposto, a gente já espera que durante a privação de luz ocorra um estímulo simpático para que ocorra uma midríase. Então, o problema aqui não está na pupila midriática, ela já está na pupila miótica, aquela pupila que não conseguiu ficar midriática durante a ausência de luminosidade. Então, aqui eu estou pensando numa falha simpática na pupila que está pequena. Bom, então vamos começar então com aquela pupila que está pequena, que está grande, na verdade, no ambiente luminoso, ou seja, um problema na via parasimpática. Aqui, vamos recordar qual que é o trajeto da via parasimpática até chegar no esfíncter da pupila. Ele começa lá a nível do mesencéfalo, no núcleo de Edinger-Westphal, ele passa pelo terceiro oculomotor, pelo nervo oculomotor, que é o terceiro par craniano, chega no gânglio ciliar e atinge o esfíncter da pupila por meio dos nervos ciliares curtos. Tá? E aqui a gente vai recordar daquela primeira aula que a gente falou de diplopia. O terceiro par craniano, ele faz a nossa movimentação oculomotora, ele faz essa nervação oculomotora. Então, se o paciente ele tem uma diplopia, uma paralisia da musculatura extraocular no olho, mas ele não tem alteração pupilar, a gente pensa numa lesão microvascular, como, por exemplo, um paciente diabético, um paciente hipertenso. Só que, se esse paciente que já está com uma alteração oculomotora, né, pelos pares, pelos nervos, pela musculatura extraocular inervada até o terceiro par, só que além dela tem uma midríase, ou seja, a gente afetou as fibras parasimpáticas que vão atingir o esfíncter da pupila, aqui já acende o alerta, porque uma das causas que podem cursar com a afecção pupilar na paralisia de terceiro par é um aneurisma da artéria comunicante posterior, uma herniação cal. Então, aqui a gente precisa de um exame de neuroimagem, preferencialmente uma angiotomografia ou uma angiorressonância. Okay? Bom, só que não é só essas causas, não são somente essas causas mais graves, por exemplo, que geram, por exemplo, uma alteração da via parasimpática pupilar. A gente tem, por exemplo, a pupila tônica de Ade, onde a gente tem uma lesão a nível de gânglio, uma lesão pós-ganglionar do gânglio ciliar, geralmente viral ou idiopática. E aqui a gente tem uma dissociação luz-perto. O que é aquilo? A nossa pupila, tradicionalmente, quando a gente olha para perto, dos estímulos da tríade é que ela faz uma miose. Então, a gente faz uma miose, uma convergência e acomodação. Aqui, quando o paciente olha para perto, ele consegue fazer essa miose. Só que, quando você estimula com a luz, ele não faz a miose. Então, é aquela pupila que fica miótica no estímulo de olhar para perto, da convergência, acomodação, miose, mas quando você joga a luz, a pupila não faz essa miose. A gente tem também uma contração setorial, movimentos vermiformes, a íris fica tremendo quando você observa ela. E a gente tem associação na síndrome de Olmsted, além dessa pupila tônica de Ade, a gente também tem um paciente que tem uma hiperreflexia tendínea profunda. Como é que a gente faz o diagnóstico da pupila tônica de Ade?
Essa é uma pupila que ela tem uma denervação, ela tem uma hipersensibilidade. Então, quando você usa a pilocarpina diluída, uma pilocarpina 0,1%, uma concentração baixa, ele gera uma miose intensa. E quando você pinga o mesmo colírio no olho normal, ela não vai responder. E a gente tem outras causas também, por exemplo, um bloqueio farmacológico. Aquele paciente teve um contato acidental, por exemplo, com um anticolinérgico, por exemplo, escopolamina, alguns cosméticos. Aí aqui você vai pegar pelo carteira e não vai contrair, obviamente. E a gente tem a anisocoria fisiológica. Lembrar que nem toda a anisocoria ela é patológica. É aquela anisocoria que ela tem uma assimetria ali de até 1 milímetro entre o diâmetro pupilar dos olhos e que ela é simétrica tanto em ambientes luminosos, mas de luminosidade, quanto em ambientes escuros, a gente está pensando na anisocoria fisiológica. Bom, agora, e na outra ponta, quando a gente fala da alteração na via simpática? Aqui, quando você testou num ambiente escuro, onde a gente espera uma midríase bilateral, aquela pupila que não ficou midriática, muito pelo contrário, ela está miótica, é essa pupila pequena no escuro que a gente vai pensar numa possível alteração, uma provável alteração da via simpática. E aqui, a gente tem que lembrar da síndrome de Horner. A síndrome de Horner, ela tem aquela tríade clássica da miose, né? O paciente faz uma pitose leve, não é igual a pitose por uma alteração do terceiro par, que a gente viu no episódio anterior. O terceiro par ele inerva o elevador da pálpebra superior. Então, o nosso principal músculo que faz a nossa pálpebra abrir é por conta do terceiro par. Só que a gente tem um músculo ali, que é o músculo de Miller, ele tem uma inervação simpática também. Então, quando a gente tem uma lesão da via simpática, a gente tem uma pitose leve. É muito diferente da pitose do terceiro par, que é uma pitose mais exuberante. E, além disso, a gente tem diferentes níveis de anidrose, a depender do nível da lesão. E a gente tem que lembrar que a via simpática, a via óculo-simpática, para a gente poder fazer a midríase, o que acontece? Ela depende de 3 neurônios, ela depende de neurônios de primeira, segunda e terceira ordem. O neurônio de primeira ordem, ele é um neurônio a nível central. Ele vai nascer a nível hipotalâmico, vai caminhar pelo tronco cerebral e atingir o centro circular de Budweiser. E, a partir dali, nasce o neurônio de segunda ordem. Ele vai partir da medula, vai passar pelo ápice pulmonar e atingir o gânglio cervical superior. Ele corresponde ao nosso gânglio, nosso neurônio pré-ganglionar. Por fim, a gente tem um neurônio de terceira ordem, que é o neurônio pós-ganglionar. Ele parte do gânglio cervical superior, passa pelo plexo carotídeo, seio cavernoso, atinge o músculo dilatador da pupila por meio dos nervos ciliares longos. Então, qualquer lesão de um desses 3 neurônios, a gente vai ter uma alteração pupilar nesse paciente. E como é que a gente faz para a gente topografar isso daí? Se a gente tem uma lesão a nível de primeiro neurônio, a gente vai pensar em lesões centrais. Geralmente, o paciente vai vir com outros déficits neurológicos amplos. Então, por exemplo, na síndrome de Wallenberg, além do quadro que a gente já mencionou, a gente vai ter uma ataxia, uma vertigem, uma perda de sensibilidade termoálgica ipsilateral da face, contralateral do corpo. E quando a gente tem lesões do segundo neurônio, a gente vai pensar em lesões que ocorreram em decorrência de um trauma cervical, uma cirurgia torácica. Só que aqui vale a pena a gente fazer o paralelo, acender o alerta, o tumor de Pancoast, que é um câncer a nível de ápice pulmonar que comprime essa cadeia do segundo neurônio, tá? E que cursa muitas vezes com uma dor irradiada para o braço. Bom, e quando a gente tem uma lesão a nível de terceiro neurônio, a gente aqui é interessante a gente frisar que aquele paciente cursa com uma anidrose, mas apenas na fronte, não uma anidrose completa da face. E é importante a gente mencionar o paralelo com a dissecção de artéria carótida interna. Aqui esse paciente é aquele paciente que cursa com um Horner doloroso e muitas vezes tem associado um trauma cervical agudo, pode cursar com uma amaurose fugaz, e, além da dissecção da artéria carótida, a gente tem outras patologias que podem cursar com uma lesão pós-ganglionar, ou seja, uma lesão do terceiro neurônio, como, por exemplo, patologias do seio cavernoso, uma fístula, uma trombose. Bom, como é que a gente vai diagnosticar? Então, como é que a gente confirma que o paciente tem uma síndrome de Horner? A gente vai usar o colírio de apraclonidina. O colírio de apraclonidina é um colírio alfa-agonista fraco. Então, a gente tem um upregulation dos receptores alfa-1.
Então, a pupila miótica, a pupila que está mais pequenininha, quando você usa a praclonidina, ela não só fica midriática, mas também melhora a ptose por uma estimulação do músculo de Miller. Agora, a pupila que está normal, como é uma concentração baixa, ela não vai dilatar. Uma outra forma que a gente praticamente não usa é o colírio de cocaína, porque ele bloqueia a recaptação de noradrenalina. Aqui o efeito é o oposto. A pupila de Horner não dilata e a pupila normal dilata. Então, vamos usar o colírio de apraclonidina. Confirmamos que o paciente tem uma síndrome de Horner, a gente vai localizar a lesão. Se a gente lembrar que são 3 neurônios motores, a gente consegue identificar o nível dessa lesão com o colírio de hidroxanfetamina 1%. Por quê? Esse colírio, ele força a liberação da noradrenalina que está estocada no terceiro neurônio desde que ele esteja intacto. Ou seja, se houver dilatação, o terceiro neurônio está intacto, a lesão está no primeiro ou segundo neurônio. Mas se não houver dilatação, a gente tem uma lesão a nível de terceiro neurônio, ou seja, uma lesão pós-ganglionar. Bom, se a gente tiver que sintetizar esse nosso fluxograma, se a gente tiver que sintetizar o nosso raciocínio, o que é importante ficar desse episódio? A anisocoria que piora no claro, o problema está na pupila grande, que deveria estar pequena, e o problema é a nível parasimpático. Se a anisocoria piora no escuro, o problema é a pupila pequena, que deveria estar dilatada, e a gente está pensando em um problema a nível das vias simpáticas. Pensando na via parasimpática, ou seja, terceiro par craniano, por exemplo. Se você tem uma paralisia de terceiro par craniano, você tem uma alteração oculomotora, o paciente ele vai ter uma diplopia, uma restrição da movimentação desse olho, só que se esse paciente não tem alteração pupilar, eu vou pensar numa causa microvascular, um paciente com diabetes, paciente com hipertensão. Agora, se além dessa paralisia da musculatura extraocular, em decorrência da paralisia do terceiro par craniano, além disso, se ele tiver a pupila midriática, aqui eu tenho que acender um alerta importante para pensar numa possível compressão extrínseca, lembrar do aneurisma de artéria comunicante posterior. Esse paciente, a gente precisa fazer uma angiotomografia, uma angiorressonância com urgência. Bom, no outro espectro agora, aquele paciente que tem uma pupila miótica no escuro, tem uma ptose leve e anidrose. Aqui eu vou lembrar da síndrome de Horner, ok? E vou lembrar da lesão dos 3 neurônios da via simpática. Então, como que eu confirmo? O colírio de apraclonidina. E como que eu topografo? Colírio de hidroxanfetamina, ok? Então, qual que é a red flag no Horner? É aquele paciente que tem um Horner doloroso. Então, tem um síndrome de Horner, uma dor cervical, uma cefaleia, tem história de trauma. E aqui, inclusive, vale a pena frisar a quiropraxia também, ou uma prática de esporte com um eventual trauma cervical. O que eu tenho que lembrar? Uma possível dissecção da artéria carótida interna. O que eu preciso fazer de imagem? Uma imagem vascular cervical com prioridade. Esse paciente pode fazer um AVC isquêmico extenso em decorrência dessa lesão. Se você gostou dessa aula, das aulas anteriores, eu convido você a continuar acompanhando o nosso mini curso de neuroftalmologia. Continue se atualizando com a gente no portal AF, no Whitebook, e comente aqui se você tem um caso parecido. Até mais.